Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar essa transição da era colonial para a era nacional, tá certo? Vocês receberam o material aí? Receberam, né? Então a gente vai acompanhar, a gente vai seguir o roteiro do material impresso que o Daniel vai colocar aí na tela para a gente. Tá? É bom assistir o comentário do Ricardo, assistir a aula do Átila, porque em alguns momentos eles revelam o ambiente em que vai se dar esse processo de transição da literatura colonial para a literatura nacional, né? Até a questão do ambiente que o Ricardo citou aí, que a família real chega ao Brasil em 1808, o processo de urbanização gradativa do Rio de Janeiro, né, vai colaborar para o início do processo de uma formação literária tipicamente nacional, que vai culminar com o romantismo, né? Então, a era colonial ela vai até o romantismo, tá? Na Europa, pessoal, na Europa, a gente falou na aula passada que só tem literatura quem tem passado histórico, né? E nós não tínhamos passado histórico, o nosso passado histórico é muito recente. Nós começamos a história da nossa literatura na Idade Moderna. E a literatura que a gente toma como modelo, ela começa na Idade Média, né? Então, na Europa, eu tenho duas grandes eras, três grandes eras, a era medieval, a era clássica e a era romântica ou moderna. Na Europa, logicamente, tem três eras. No Brasil, como nós não vivemos a Idade Média, nós temos a era colonial e a era nacional. O arcadismo ele se dá no século XVIII e faz uma transição à era nacional. Nós falávamos em aulas passadas que o quinhentismo brasileiro não é o quinhentismo de Portugal. O quinhentismo de Portugal chama-se classicismo e o quinhentismo no Brasil se chama período de formação. Nesse período nós temos a literatura de informação e a literatura dos jesuítas. E nós falávamos que nós podíamos chamar esse primeiro período, que é o século XVI, de literatura sobre o Brasil. Né? E na aula passada nós falávamos que o barroco é a literatura no Brasil, porque ela está no Brasil, mas ainda não revela aspectos da nossa vivência como sociedade. Ah, mas Gregório de Matos é o Gregório de Matos, ele revela alguns costumes, algumas passagens do cotidiano brasileiro, mas é o Gregório de Matos. O modelo barroco, na verdade, ele é uma reprodução feita por alguns autores isoladamente. Né? E professor Nísio? Professor Nísio, dá para você colocar na tela a tua apresentação? O Daniel falou que ia colocar, ele mandou uma mensagem agorinha para mim. Eu não tenho aqui, deixa eu ver, eu não tenho. Eu mandei pro Alfredo, não está na tela, não? Daniel? Dá para colocar? Boa noite a todos, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, professor Rodrigo Anísio. Diga. É assim, a gente está aqui, né, entrando para dar essa contribuída aqui, só que não chegou, o Alfredo não mandou nenhum material. Mas de antemão, professor, a sua aula, você pode ir tocando a sua aula, que o seu material, ele já vai ficar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Ok. Já vai ficar disponível certo, para os nossos alunos aí na descrição do vídeo. Tá certo. Mas eu estou seguindo o roteiro, eu estou lendo aqui a apostila que eles vão receber, eu estou seguindo o roteiro da apostila. Ótimo, perfeito então, professor. Fique à vontade, boa aula aí. Aproveitem, galera aí, tá bom? Ok. Então, nesse período chamado barroco, nós vamos ter a reprodução do modelo europeu no Brasil. Então, a literatura está no Brasil, mas ainda não é nem do Brasil, nem brasileira. O que ocorre agora
é que no século XVIII, a ilha cultural do Brasil deixa de ser a Bahia e passa a ser Minas Gerais, em decorrência do ciclo do ouro, que é o ciclo da mineração. E no ciclo da mineração passa a ocorrer uma urbanização de algumas cidades, algumas vilas, né? Como Vila Rica, por exemplo, já ganha feição de cidade. E quando Vila Rica começa a se urbanizar em função da produção mineral, o ambiente se torna mais propício para a literatura, tá? Como o Ricardo falou ainda há pouco, a família real chega ao Brasil e essa chegada da família real vai criar uma movimentação no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Ricardo pode até confirmar isso, junto com a família real, a população do Rio de Janeiro aumenta em mais de 10 mil pessoas. Naquela época era uma mudança populacional imensa, tudo em função da presença da corte no Brasil, né? Então, olha só, com a chegada da família real, os salões do Rio de Janeiro começam a ter os bailes, né? Surge as reuniões familiares, os famosos saraus familiares nas casas das famílias mais abastadas. Isso cria um movimento mais atrelado à produção literária. A nível europeu, essa mudança se dá em função das mudanças econômicas, políticas, sociais, né? O que nós vamos chamar de iluminismo. Tá? O iluminismo faz com que... Estou falando de Europa. O iluminismo faz com que o comportamento das pessoas se torne mais equilibrado. A sociedade ela passa a olhar mais para a ciência. Isso está na nossa apostila. Ó. A nossa apostila ela começa assim. Apesar da Contra-Reforma, o mundo continuou sentindo o acentuado efeito das descobertas ultramarinas, aliás, a expansão do comércio, e com o afrouxamento da ação contra-reformista, essa expansão se intensificou e foi acompanhada do desenvolvimento técnico e científico. Esse desenvolvimento técnico e científico ele vai se estender à literatura. Quando os autores eles deixam de ser autores muito confessionais, subjetivistas, emotivos, e passam a ter uma retratação na arte mais equilibrada, em função das influências da ciência na vida do homem, na vida da sociedade. Então eu digo que a razão predomina nesse momento sobre a emoção, tá? E o dualismo, o conceptismo, o desequilíbrio vai abrir espaço para uma literatura que nós chamamos de bucólica, um ambiente pastoril. Na verdade, a literatura bucólica e o ambiente pastoril, o ambiente campestre, é uma ilustração do bom momento que a sociedade vive em termos históricos. Nós vivemos um desenvolvimento filosófico muito grande. Esse desenvolvimento filosófico ele vai culminar com o surgimento do enciclopedismo, vai culminar com o surgimento de correntes filosóficas muito fortes, que vai determinar o aparecimento de Arcádias na Europa. Olha só, Arcádias na Europa. O que são Arcádias? É o que nós chamávamos de academias. São reuniões de pessoas cultas, eram comerciantes, eram profissionais liberais, né, que vão se reunir em determinado local para falar sobre filosofia, sobre poesia, sobre a história. E as Arcádias proliferam na Europa como um todo. Em Portugal chega em 1656. E é o aparecimento de uma Arcádia em Portugal que vai determinar o início da literatura por lá, né? Bocage participa de uma dessas Arcádias, chamada Arcádia Lusitana. Então, a Arcádia é o retrato dessa transição a uma literatura burguesa que nós vamos ter no século XIX. É uma transição. Então, nós vamos observar que o século XVIII ele tem uma importância fundamental, tanto na Europa quanto no Brasil, porque é o caminho natural para a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa que vai se refletir na produção literária quando começa o romantismo. O romantismo é uma revolução na história da literatura em qualquer lugar, inclusive no Brasil,
né? Mas, nós ainda estamos no arcadismo. E os nossos autores, eles estão em contato com a Europa. Tomás Antônio Gonzaga acabou de chegar da Europa. Cláudio Manuel da Costa viajou para a Europa, se formou em Direito por lá. E esses autores, eles estão em contato com esse mundo em profusão, né? Esse mundo que está em ebulição, em termos de transformações em todos os níveis. Então, a produção literária ela vai se transformar também. Eu estou colocando que o clássico ele vai se tornar um clássico diferente. Não, o clássico vai ser clássico em qualquer momento. Mas o clássico retorna com uma exigência no campo da arte, eu diria, para trazer de volta a essência do que é o clássico. O clássico é equilíbrio, o clássico é sobriedade, o clássico é harmonia. E durante o Barroco, essas características elas ficaram para trás. Por quê? Porque a Contra-Reforma não permitiu um clássico na essência. Então, os autores eles querem recuperar o clássico. Tanto que o arcadismo se chama neoclassicismo. Né? O aluno pergunta qual é a diferença entre arcadismo e neoclassicismo. Eu diria que o arcadismo é o classicismo de Camões, com o pastoralismo, com o culto à natureza, com o apego do homem ao campo, que eu diria assim, uma necessidade filosófica da arte no século XVIII. Tá? Aí, no segundo parágrafo do nosso material, tem assim, ó, o século XVIII é chamado século das luzes em função das inúmeras contribuições intelectuais que legou à humanidade. O desequilíbrio angustiado e caótico do Barroco foi sendo temperado por uma busca de ordem, vocês podem até grifar depois, ó, por uma busca de ordem e clareza patrocinada pela razão com R maiúsculo. Várias correntes de pensamento filosófico surgiram, dentre elas o iluminismo. Né? E nesse momento de desenvolvimento filosófico, nós vamos encontrar Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau que traz para a literatura, para a arte, a figura do bom selvagem. Quem é o bom selvagem? É aquele que só tem características autênticas, naturais, positivas, ou seja, aquele que ainda não foi contaminado pelo desenvolvimento tecnológico. Ainda há pouco a Átila falava, poxa, a cidade ela modifica, o campo modifica, tá? E essa modificação no campo é sentida no Brasil, não é a mecanização da lavoura ainda, tá? Mas a mudança no ambiente faz nossos autores ficarem ressentidos. Eu queria o campo como era antes, e não é mais. Alguma mudança está ocorrendo, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, essa saída da cidade para o campo é para recuperar valores que o contato do homem com a cidade fez com que eles ficassem mais, eu diria assim, propensos a influências negativas do desenvolvimento urbano. Ainda há pouco a Átila falava, né? O campo é bom, tá? Mas a agricultura mecanizada, né? A cultura da soja, a derrubada de árvores para colocar o pasto, tudo isso faz com que o meio ambiente ele modifique. Tá? A produção melhora, a economia melhora, mas o ambiente é danificado. No século XVIII, nós já pensávamos nisso. Tá? Então, o bom selvagem ele é aquele que quer abandonar a cidade e quer vir ao campo recuperar os valores perdidos. Olha só, os valores perdidos. No arcadismo, nós falamos tanto em valores, né? Nós vamos recuperar os valores perdidos em contato com o campo. Então, na literatura arcade, o bom selvagem é o pastor. Os pastores, na Antiga Grécia, eles conviviam com a natureza de maneira harmônica. E o que é o arcadismo? Não é o retorno ao clássico, não é o retorno à Grécia, não é o retorno ao renascimento que o Barroco estancou. Então nós vamos trazer de volta o equilíbrio, o racionalismo, a harmonia, a leveza, a tranquilidade, né, que a arte clássica sempre representou na forma, na temática, né? E o pastor representa esse elemento humilde, esse elemento pobre, esse elemento que sem recursos materiais que o homem tem na cidade, mas ele está feliz no campo. Né? É o famoso Fugere Urban, a fuga das cidades, que tantos os autores pregam. Né? Então, olha só,
eu fiz para vocês o seguinte, eu coloquei a característica e coloquei um exemplo ao lado. É o que mais o aluno pede. E nisso, como é que eu vou identificar na prova a característica do arcadismo, né? Em termos de Enem, vai depender do enunciado, como Átila falou ainda há pouco. Nós temos, como ele marcou aí, a palavra-chave, ele marcou ali em vermelho para vocês. Na literatura também tem uma palavra-chave que vai determinar o que se quer. Se nós queremos uma alternativa que retrate essa transição ao romantismo ou uma alternativa que se refira ao arcadismo autêntico, porque nós temos dois momentos. O momento que o arcadismo é arcadismo e o momento que o arcadismo é uma transição ao romantismo. E as características começam a ser modificadas. Em função, no Brasil, da independência política, na Europa, a Revolução Francesa. Tá? É claro que a independência do Brasil era um reflexo da Revolução Francesa, é óbvio. E os autores árcades, eles estão em sintonia com as mudanças ocorridas nesse processo aí. Né? Então, o que se vê na Europa, os autores trazem para cá. Olha só, Cláudio Manuel da Costa, em 1768, está aqui o nosso material, ele quis implantar no Brasil uma Arcádia. Como Bocage, lá em Portugal, fez em 1656, e 8 anos depois ele quis fazer no Brasil. No Brasil houve uma Arcádia, uma academia de homens cultos, uma academia de pessoas interessadas na filosofia, né, em valores burgueses, né, na transição política, no Brasil, em função desse contato que estavam tendo com os ideais burgueses da Revolução Francesa. Então, nesse momento, eles vão ser árcades, mas vão apresentar uma transição ao romantismo também. Arcadismo, pré-romantismo. Em Portugal, arcadismo, pré-romantismo. Na França, arcadismo e pré-romantismo. Quando nós nos aproximamos da Revolução Francesa, nós vamos começar a mudar a essência do arcadismo de uma forma natural. O romantismo ele começa a aparecer gradativamente nos textos, como está no nosso material aqui, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Tá certo? Então, olha lá. E tem o racionalismo, a razão acima do sentimento, a sobriedade no lugar do desequilíbrio emocional. É uma mudança radical? Nós saímos daquela lamúria, né? Daquele homem do barroco pessimista, angustiado, né? Dualista entre dois valores, sem saber para onde seguir, para um homem mais equilibrado, um homem mais sóbrio, porque o momento histórico faz dele um homem mais sóbrio, mais equilibrado. Aí nós temos o racionalismo. O subjetivismo do barroco. O que é subjetivismo? É quando eu falo de mim mesmo. Eu falo da minha angústia, do meu sofrimento, da minha paixão, da minha depressão. Tá? Eu vou substituir por uma atitude mais contida. Essa atitude mais contida, em termos emocionais, eu chamo de objetivismo. Eu vou olhar a realidade e vou retratar a realidade de uma forma menos pessoal. Tanto que na obra Árcade, eu sou um pastor. Na vida pessoal, eu sou um homem urbano. Eu moro nas cidades. Eu vivo a problemática das cidades. Mas na literatura, eu sou um pobre pastor. Detalhe, eu tenho o nome de pastor. O Bocage ele é humano sadino lá em Portugal. Tomás Antônio Gonzaga é um pastor chamado Dirceu. Cláudio Manuel da Costa é um pastor chamado Glaucerte Saturnio. Por que eles mudam de nome na poesia? Porque é uma das normas do arcadismo. Quer ser um árcade? Seja um pastor, adote o nome de pastor, adote uma vida pastoril, conviva entre as ovelhas. Então, eu me retratava no texto como pastor. Tá? O aluno sempre pergunta, Anísio, o que é bucolismo? Sai
domingo de Belém, e ainda vai ao mosqueiro no final de semana que não seja as férias de julho, né? Não sejam as férias de julho. Eu fui sábado, eu estava sozinho, naquele ambiente agradável. Por isso que mosqueiro é chamado bucólico. Ainda hoje é chamada de bucólica, né? Com a construção da ponte, com o ônibus urbano que vai e vem, as pessoas que foram para Mosqueiro por uma opção de moradia mais barata, tudo isso modificou, mas Mosqueiro ainda é a bucólica, né? Não é mais aquele paraíso ecológico, né, do início do século XX, mas ainda é chamada bucólica, porque as famílias, né, naquela época, hoje você paga uma passagem de ônibus a preço de ônibus urbano. Naquela época você ia de barco, você ia de navio, era uma viagem por final de semana. As pessoas que podiam passar as férias de julho lá, tinham que passar o mês, que não tinha viagem, Mosqueiro tinha aeroporto para Via Belém, aviões eram fretados para Via Belém, então era pouca gente, era dos privilegiados que em Mosqueiro usufruir da natureza, usufruir daquela praia belíssima. Então, olha lá, bucólico é quando você vive intensamente o ambiente. Você tem prazeres nesse ambiente, e esse ambiente é natural. No arcadismo, o ambiente natural tem que ser o campo. Tá? Por que o campo? Porque é uma regra. Nenhuma escola é mais normativa, tem tantas regras a serem obedecidas quanto o arcadismo. Quer ser um arcade? Seja obediente. Obedeça às regras. Bucolismo. Eu coloquei na apostila, não sei se vocês já receberam a apostila, mas está assim, ó. Eu coloquei o exemplo. Vem, Marília, vem lograr comigo os desses alegres campos a beleza. Eu estou convidando Marília para viver, usufruir a natureza comigo. Né? Eu sempre digo para o meu aluno assim, o aluno, qual é a diferença entre o poeta romântico e o poeta Arcade? O poeta Arcade ele faz um convite. Ele não toca na mulher. Ele não vive prazeres físicos, o poeta Arcade. A mulher é uma companheira para que eles, juntos, o pastor e a pastora, contemplem a natureza. Então, o bucolismo é sempre convite. Marília, bora usufruir da natureza, como faz aqui o poeta Arcade Bocage. Ó. Vem, ó Marília, vem lograr comigo desses alegres campos a beleza. Vem aproveitar da sombra das copadas árvores, como está no texto. Então, eu e Marília vamos usufruir das benesses, das maravilhas, dos prazeres que está em contato com a natureza. Bucolismo. Tá? Aí a Sabrina, que eu estou vendo aqui, podia perguntar para mim, e Anísio, bucolismo não é locus amenus? Não. Locus amenus é a descrição da paisagem. Quando o poeta descreve a paisagem, é locus amenus. Ouviu, Sabrina? Ouviu, Felipe? É locus amenus. Quando eu lírico, falei poeta, né? Quando eu lírico, o pastor é o eu lírico. Quando o pastor eu lírico, ele faz um convite para a pastora para viverem prazeres plenos no ambiente campestre, bucolismo. Quando ele descreve esse ambiente ao qual ele fez o convite, para o qual ele fez o convite, é o locus amenus. Eu tenho assim, vou colocar o exemplo da literatura brasileira. Cláudio Manuel da Costa, ele põe assim, ó, este rio, a montanha é esta, este tronco, estes rochedos, esta é a minha rústica floresta. Tá? É por isso que o arcadismo é chamado literatura do Brasil. Ele não poderia colocar rochedos. Ele não poderia colocar floresta. Porque rochedo e floresta é uma característica do ambiente em que ele vive, que é Minas Gerais. Ele deveria reproduzir o campo. Tá? As flores, o prado, que é o campo baixo. Tá? Qual a diferença entre arcadismo e romantismo? O romantismo é floresta, arcadismo é campo. Romantismo é oceano, arcadismo é riacho. Arcadismo é cordilheira, são montanhas, arcadismo é monte. Romantismo é floresta, arcadismo é bosque. Tá? Essa diferença é. No romantismo a natureza é ampla, no arcadismo ainda é pequena, é um sítio. Eu estou no sítio, eu estou numa chácara. Tá? No romantismo eu estou numa praia pegando o vento, eu estou numa floresta imensa. Né?
Eu estou numa imensa montanha. Romantismo é isso, porque simboliza a liberdade. O arcadismo ainda são as convenções. Eu tenho que estar em um sítiozinho no campo, olhando o riacho embaixo de uma sombra de uma árvore qualquer. É isso que eu chamo de locus amoenos. O poeta Árcade de Desmarilha, embora usufruir da sombra da árvore, vem comigo, embora observar a natureza, ouvir o canto dos pássaros, os românticos, se fosse a mesma Marília, o romântico diria: Marília, vem comigo, eu quero te abraçar, eu quero sentir teu corpo, eu quero você comigo, eu estou com saudade. Esse poeta romântico. O poeta Árcade, vamos contemplar a natureza, vamos contemplar, embora viver momentos maravilhosos, eu e você, a tua companhia, lado a lado, eu descansando no teu colo, você descansando. Isso é arcadismo. É a inocência do arcadismo. É o equilíbrio das relações no arcadismo. Tá? Então, e eu falei assim, por que o Cláudio Manuel da Costa coloca floresta? Billy Igor, é isso que faz do arcadismo literatura do Brasil. Eu reproduzo o campo, mas com aspectos da paisagem de Minas, da paisagem nacional. Por exemplo, Rochedo é Minas. Floresta é Minas. Tá? Se eu colocar garimpo, colocar ouro como poeta, é Minas. Se eu colocar bateia, é Minas. Né? Então, o bucolismo Árcade com alguns aspectos da natureza brasileira. E o autor faz essa comparação. A natureza mudou. Por que mudou? Onde é que eu estou? Eu estou ainda, né, nos garimpos, eu estou em Minas Gerais, cadê o ouro? Mas essa relação. Porque no arcadismo, os poetas eles vão fazer uma relação do que eles vivem na cidade e o que eles vivem no campo. Eles fazem essa relação. E não é uma relação otimista, eu garanto a vocês. Quando eles fazem essa relação do Rio de Janeiro, onde eles estão voltando ao sítio em Minas Gerais, ou estavam em Vila Rica e estão voltando ao sítio, como era esse caminho deles, eles começam a sentir as diferenças. Isso é romantismo. Tá? Embora ver aqui, eu vou pegar a questão 1, né? A questão 1, rapidamente, só para mostrar como é que se dá isso. Tiago e Tainá, Onde estou? Pergunta Cláudio Manuel da Costa. Eu, o lírico do Cláudio Manuel da Costa, né? Onde estou? Este sítio eu desconheço. Que fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado. E em contemplar o tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, não há mais. Árvores aqui e ali existiu, não existe mais. Meus males, contudo, degenera. Eu estou triste. Eu chego no campo, uma árvore foi derrubada. Eu chego na fonte, a fonte secou. Eu chego em Vila Rica não é mais uma vila, está movimentada, está mais para a cidade. Isso me causa mal. Eu queria de volta o meu sítio. Eu queria de volta as minhas árvores. Eu queria de volta a paisagem que está sendo modificada. A aula do Átila me lembrou dessas mudanças. Tá? O professor Ricardo falou em cultura do café, né? A mudança na economia, nós vivíamos uma crise. Essas mudanças, elas são refletidas de uma forma tímida nos textos. Poxa, aí a paisagem original, onde está? Né? Garanto a vocês que aqui a alternativa vocês podem marcar aí, Questão 1, se vocês não estão com a apostila, a alternativa é o eu lírico de Cláudio Manuel da Costa, comparando o ambiente, sentido esmorecido, retraído, triste em relação a essas mudanças que estão começando a acontecer. É isso que faz do arcadismo não um arcadismo autêntico. Eu tenho um arcadismo autêntico, tá? Mas com o tempo vai mudando, caminhando naturalmente ao romantismo. Tá certo? A mesma coisa o Enem 2008. Mas depois eu falo do Enem 2008. Vamos voltar às características aqui, Já falei a característica do o que é bucolismo e já falei o que é locus amoenos. Te mostrei exemplos. Tem alguma dúvida? Algum questionamento, Lisandra?
Tiago, Vitor, algum questionamento? Alguma dúvida, Sabrina? Vou passar em frente, hein? Bucolismo, fruição dos prazeres da vida do momento no campo. Locus a menos, descrição da paisagem. Que paisagem? Da paisagem campestre. Tá ok? Bom, eu tenho aqui um exemplo do locus a menos, que eu fiz questão de colocar um exemplo nacional para mostrar que a paisagem também está modificando. Eu saio da cidade, chego ao campo, eu já não encontro o campo tão autêntico como antes. Tá? Isso é uma transição em todos os níveis que o autor está refletindo. A literatura é só um exemplo dessa transição, né? Como eu falei ainda há pouco. Fugere urbano. O aluno confunde bucolismo com fugere urbano. Acabei de falar que você sai de Belém para ir a Mosqueiro usufruir da paisagem. Quando você está usufruindo da natureza, é o bucolismo. Tá? Por que você saiu da cidade para um ambiente natural? Porque você está saturado, você está cansado, você está triste, angustiado no ambiente da civilidade, né? Então você busca um ambiente da inocência, da pureza. Onde eu vou encontrar um bom selvagem? Onde eu vou ser um bom selvagem? Onde eu vou praticar o pastoralismo? No campo. Tá? Então, olha só, toda vez, anotem isso, tá? Por uma questão do Enem, o que é que eu estou pedindo? Porque o Enem não vai te colocar fugeriúma, não vai colocar locus a menos, vai colocar como ele colocou aqui. Né? O elaborador lá, ele vai colocar: o eu lírico está comparando o ambiente da cidade com o ambiente campestre e está triste pelas mudanças ocorridas. Olha só, depois eu vou ler o texto da questão 2008, fala exatamente isso. Eu vou para a cidade e volto para o campo. Eu vou para a cidade e volto para o campo. Eu falo mal da cidade e falo bem do campo. Eu falo mal do burguês da cidade e falo bem do pastor do campo. Eu falo mal do homem da cidade e falo bem do vaqueiro do campo. Isso é fugeriúma. É quando eu coloco só características negativas para a cidade e coloco só características positivas para o campo. Tá? Isso é fugeriúma. Olha o exemplo que eu coloquei na nossa apostila. Vocês vão ler daqui a pouco. Ó. Eu coloquei assim: deixa louvar da corte a vã grandeza. Na poesia Arcade, na obra romântica, toda vez que vocês encontrarem a palavra corte, não é família real. Pode ser, mas depende do contexto. Mas não é família real. Corte é cidade. Eu vou para a corte, eu vou para a cidade. Sair da corte, sair da cidade. Tá? Tem uma história do Machado de Assis, que é o menino que sai de Mangaratiba, um menino bobo, um menino inocente. Ele vai para a cidade. Chama-se Missa do Galo o texto, né? Esse garoto, ele tem 17 anos, ele vai prestar exame para a escola militar. E ele conhece na cidade do Rio de Janeiro uma mulher madura, que quer rezar a missa para ele. Isso é coisa do Machado, né? Rezar a missa entre aspas. Né? Que, de uma forma irônica, ela convida o garoto para uma relação física e o garoto não assimila a mensagem, porque ele é do campo, ele é inocente, ele é puro. Leia esse texto, Missa do Galo, é excelente. Vai lá, Machado de Assis, sempre é excelente, né? Então ele está mostrando a pureza do menino, do garoto de Mangaratiba, interior do Rio de Janeiro, né? Ele é inocente. A mulher da cidade, não. Ela já é madura, ela é casada, e está com coisa errada na mente. Então, assim que eu vejo o homem da cidade, tá? Ele perdeu a pureza, ele perdeu a ingenuidade, ele perdeu... Para recuperar, ele tem que voltar ao campo. Então, fugere urba, essa necessidade de sair da cidade e voltar para o campo. E aí ele fala para a mulher assim: poxa, eu só quero ir à missa. A mulher queria algo mais, e ele falou: poxa, eu só queria ir à missa. A missa de Natal é tão bonita, pô, ele era inocente. Claro, ele veio do ambiente inocente. Então, a rusticidade, a inocência, a beleza, a pureza, a honestidade do homem está no campo. Jean-Jacques Rousseau, o bom selvagem.
bom pastor na poesia Arcade. Tá? Então, olha que ele coloca: deixa louvar da corte a vã grandeza. O que é vã? Desprezível. Deixa de exaltar a cidade. A grandeza da cidade é vã, é desprezível. E olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó: vem, coloca aqui, me agrada mais estar contigo, Marília. Deixa de louvar da cidade a grandeza desprezível. Me agrada mais estar contigo, Marília, notando as perfeições da natureza. E olha que ele faz de novo o convite. Deixa de falar, cidade não presta, vem para cá para o campo aproveitar momentos felizes. Então eu diria que o bucolismo está implícito aí, né? Então o campo é bom, a cidade é ruim. Isso eu chamo de Fugere Urban. Tá? Vou citar o fragmento de um soneto do Cláudio Manuel da Costa, autor Arcade, Inconfidente. A gente está vivendo em Inconfidência no século XVIII, Minas Gerais. Cláudio Manuel da Costa é um poeta inconfidente. Ele vai para a cadeia em função da participação na Inconfidência Mineira. Ele não chega a ser julgado como Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga ele vai para Moçambique. Eu acho que 1792 é o julgamento dele. O Ricardo pode até corrigir. Ele vai para Moçambique em decorrência do julgamento. Cláudio Manuel da Costa, à espera do julgamento, ele morre na cadeia e ele não se sabe se foi suicídio, se foi morte natural, né? Mas o Cláudio Manuel da Costa, nos seus sonetos mais famosos, ele diz assim, ó: quem deixa o campo pastoreio amado, pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Olha o que ele está dizendo. Quem abandona o campo e troca pela cidade é porque não conhece a violência da cidade. Desconhece a bondade do campo, a pureza do campo. Isso é Fugere Urban. Toda vez que um poema, o eu lírico, expressar a beleza do campo, contrariando a cidade eu diria, de uma forma mais depreciativa, o campo de uma forma mais exaltada, de uma forma mais elogiosa, isso é Fugere Urban, fuga das cidades. Vocês poderiam perguntar por que tantos nomes em latim, né? Locus amenus, Fugere Urban, eu tenho aqui Aurea Mediocritas, Aurea Mediocritas, tantos nomes em latim, era um modismo da época. Lembre que a bandeira brasileira seria Libertas quaes será também, em latim, né? Os lemas em latim são uma prática daquela época. O classicismo vai trazer a língua latina. Nós estamos vendo neoclassicismo. O século XVIII é um modismo trazer coisas de Grécia e Roma para cá, né? A filosofia grega, a literatura grega, latina, é trazida de volta. Tá certo? E o famoso Carpe Diem. Tá? Qualquer texto em que o autor, o eu lírico, faça uma reflexão sobre a passagem do tempo, é Carpe Diem. Né? Vocês poderiam dizer, Anísio, o Carpe Diem estava no Barroco. Pessoal, o Carpe Diem está na literatura desde a Antiga Grécia. Quem cria o Carpe Diem é um filósofo chamado Horácio. Tanto que o Carpe Diem é chamado de atitude horaciana. Se o clássico está de volta, a filosofia clássica vem junto. Carpe Diem é filosofia clássica. Aproveitar o momento presente, usufruir do tempo. Tá? Então, o Dirceu, que é o pastor, é o eu lírico do Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu. Ele está deitado numa rede, observando o filho, um bebezinho, aprendeu a andar. Ele diz que o bebezinho é o carneiro. Ele da rede é o cordeiro velho. Tá? Ele é o gado velho, o touro velho, o boi velho que está deitado na rede. O menino é o carneirinho. Por quê? Porque ele está cansado. O menino é aquela ovelha que corre no campo. E aí ele olha para Marília: Marília, aproveite quando você é bela, aproveite quando você é nova. Mesma coisa do Gregório de Matos, mas é uma visão otimista. Lá adiante ele fala: graças a Marília Bela, graças à minha estrela. A minha estrela está brilhando. Eu tenho um sítio, eu tenho uma companheira ao meu lado, eu tenho um bebê que corre pela varanda, eu tenho uma mesa enorme onde eu leio as Michelet, ele é um advogado, né? Então, mas Anísio, ele está confundindo o advogado com o que ele é.
com o pastor que ele deveria ser. Isso é pré-romantismo. Isso é uma transição. O que eu deveria ser com o que eu sou, isso é romantismo. É uma transição. Ao final do arcadismo, os autores começam a confundir o que eles deveriam ser na poesia com o que eles são na vida real. Tá? Embora mais uma questão, é que na aula passada eu li as questões no finalzinho, faltavam 4 minutos, aí eu li muito rapidamente, eu comentei as alternativas muito rapidamente, confundi as alternativas, eu estou lendo lentamente agora. Tá? A questão do Enem de 2008, de novo, é Cláudio Manuel da Costa. Aí vocês poderiam perguntar, por que tanto Cláudio Manuel da Costa? Tomás Antônio Gonzaga é o mais popular porque ele escreveu as liras, Marília de Dirceu, né? Olha só, o Tomás Antônio Gonzaga, ele chega ao Brasil com 42 anos. E ele tem um caso de amor com uma garota de 16, que é a Maria Joaquina Dorothea de Seixas, na vida real. A Maria Joaquina Dorothea de Seixas. O namoro dele se tornou visível em Vila Rica, né? O juiz, que veio de Portugal, com a filha de um fazendeiro de Minas, de um comerciante de Minas. Tá? Ela com 16 anos e o velho advogado com 42. Então, os leitores, as pessoas em Minas, passam a fazer relação do caso de amor da Marília e Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu da poesia. E o Tomás Antônio Gonzaga se tornou o autor mais popular da literatura Arcade. Mas o que produz mais, o que está mais afinado com a literatura, o mais estudioso, é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa produz mais de 200 sonetos. Tá? Mais de 200 sonetos. E totalmente coerente, obedecendo às regras da produção da poesia de Grécia e Roma. Ele é o cara, o Cláudio Manuel da Costa. O arcadismo começa em 1668 com a publicação de Cláudio Manuel da Costa. Olha só. Na apostila de vocês está assim, ó. A apostila de vocês tem assim: torno a ver-vos ao monte, o destino a que me torna pôr nestes outeiros, onde o tempo nos gabões deixei, os grosseiros gabões deixei, e troquei pelo traje fino da corte. Ele está decepcionado por ter trocado a roupa velha, a roupa do campo, pelos trajes finos da cidade. Ou seja, ele se deixou ludibriar pela vida sofisticada da cidade. Quando ele retorna ao campo, ele vê que o bom está ali. A rusticidade, a vida simples é o que ele mais quer. Né? E aí, eu tenho uma frase que vai estar sempre em prova, tá? Que diz assim: esta choupana tem mais apreço e valia que a cidade e o lisonjeiro encanto. Então, essa velha casa, essa choupana, essa velha cabana tem mais valor que os salões da corticidade. Que a beleza rápida, a lisonjeira, o encantamento da cidade é passageiro. A vida está no campo, o rústico, a simplicidade. É isso que eu quero valorizar. Então, eu tenho um eu lírico entre as transformações da cidade, como o Ricardo falou, as transformações do campo, apesar das transformações, ainda é o ambiente ideal para viver, como o Átila falou, não é? Essas transformações que ocorrem entre séculos, essa transição, é refletida no texto. A alternativa aqui, para quando vocês pegarem a apostila, é a alternativa B. Olha o que fala a alternativa B. A oposição entre colônia e metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano e a rusticidade da colônia. O que é isso aí? Elisandra, hein, Tainá, hein, Tiago? Isso é o Fugere Urban. Tá? Pode ser também, isso vai depender do enunciado, a valorização da vida simples. A valorização da vida simples é áurea mediocretas. Eu sou pobre, minha roupa é velha, a minha casa não tem nada, eu tenho só um fogão a lenha, o que eu como é o que eu pesco, tá?
O que eu como são as frutas que eu pego na natureza, mas eu sou feliz. Então aqui eu tenho os dois elementos. Eu troquei a cidade pelo campo, valorizei o lugar errado. Eu retorno ao campo e vejo que a minha vida é simples, com roupa velha, nessa choupana, nessa cabana simples, é o que é bom. Tá? Fugeriúba e Áurea Mediocritas. Voltando à apostila, eu tenho Fugeriúba, né? Eu tenho Carpe Diem, que é aproveitar o tempo. Qualquer referência à passagem do tempo, Lisandra, é Carpe Diem. Vou pegar um exemplo. Essa apostila eu digitei à tarde para vocês. Cada característica eu coloquei um exemplo ao lado. Tá? Eu digitei para vocês e coloquei o exemplo ao lado para vocês não terem dificuldade de identificar as características. E o Carpe Diem eu coloquei assim, ó. Olha aqui, Tainá, eu coloquei assim, ó. Aproveite o tempo, antes que faça o estrago de roubar do corpo as forças e do semblante a graça. Olha só, aproveite o tempo antes que ele faça a desgraça de roubar do corpo a força e do rosto a beleza. Então aproveite o tempo antes que o tempo faça isso. Carpe Diem. Tá? O eu lírico observando o menino cheio de energia, ele velho em uma rede na varanda. Poxa, menino de agora é o que eu fui. Ele vai viver maravilhas que eu vivi. O tempo, Carpe Diem. Tá? Pastoralismo, a imitação da vida dos pastores, como o bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau. Melhor vive aquele que vida simples vive. Os pastores vivem em vida simples, em comunhão com a natureza, vivem melhor. Tá? Áurea Mediocritas, a pobreza, ele fala, eu coloquei um exemplo assim, ó, eu sou um pastor, eu não te nego. Tá? Aquela história do mendigo que entrou num restaurante fino, e todo mundo ficou olhando para ele, aí veio um garçom e perguntou, vem cá, quem é o senhor? Ele diz, pô, eu sou um mendigo. Tu não está vendo que eu sou um mendigo? Tá? A pergunta de quem está vendo é o que tu está fazendo aqui, esse ambiente não é o teu. E a resposta dele, eu tenho orgulho de ser um homem simples, eu estou aqui. Então é a contradição. Tá? Eu sou pastor, eu não te nego. O pastor é um pobre coitado, mas eu sou um pastor, e aí? Tá? Então, é o Áurea Mediocritas, valorizar a vida simples. Pobreza é uma virtude. Tá? Pobreza é uma virtude. Ser pobre é uma riqueza. Olha aí o paradoxo. Ser pobre é uma virtude. Áurea Mediocritas. Tá? E aí eu coloco assim, ó, eu sou pobre pastor, eu não nego. O que eu tenho é que tu tá vendo aí. Tá? O que tu tá vendo é o que eu tenho. E eu vivo contente. Eu sou um pastor, eu não nego e eu vivo contente. O que eu tenho é isso aí que tu estás vendo, essa cabana, esse montado, é o que tu estás vendo. Então eu estou super valorizando a vida sem riqueza material. Tá? E aí vem a questão 4. Na questão 4 eu tenho um soneto de Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga, ele pouco fez sonetos. Mas, novamente, Tomás Antônio Gonzaga, no soneto da questão 4, ele está fazendo uma reflexão sobre as mudanças ocorridas na vida das pessoas. Uma visão até certo ponto angustiada, isso é pré-romantismo. Tá? O que eu chamo de pré-romantismo é essa passagem. Tá? Na questão 4, o texto, é só para marcar, o texto Arca de Tomás Antônio Gonzaga, só isso. Alternativa C, não tem segredo aí. Tá? O que está se pedindo é para marcar, é um texto Arca, de soneto Arca de Tomás Antônio Gonzaga. Ele está falando de forma bem pessoal, mas não é isso que está pedindo. Se pedisse essa visão pessoal, eu estou sofrendo, as mudanças são grandes, eu já fui, o que eu era, eu não, tá? Seria pré-romantismo. Tá? E o que a gente vê na nossa apostila, no finalzinho, tá? Eu coloco assim, as liras, também chamada de Maria de Liceu, elas são divididas em duas grandes partes, a parte árcade e a parte pré-romântica.
A parte Árcade, o Tomás Antônio Gonzaga ainda não está na cadeia. Aí diz, Ana, pergunta, por que o Tomás Antônio Gonzaga está na cadeia? Eu digo porque o grupo mineiro, que é o primeiro grupo de escritores brasileiros, olha como muda, Elisanda, Tainá e Daniel, que está me acompanhando também, o Daniel aqui. O que é que muda? Pessoal, muda é que os autores Árcades, eles começam a sofrer influências da Revolução Francesa que ocorreu, o liberalismo que está em ascensão, o individualismo que está em ascensão, e passam a falar de si próprio. Depois, o Tomás Antônio Gonzaga, ele está decepcionado. Ele tinha a intenção do Brasil livre, os Inconfidentes tinham a intenção do Brasil livre, e não foi o que ocorreu. Então, antes da cadeia, eu estou otimista. Na segunda parte, eu estou na cadeia. Eu já falei porque o Tomás foi para a cadeia. Né? Houve a delação do movimento, houve um dedo duro no movimento, e eles foram castigados, eles ficaram na cadeia um longo tempo. Né? Eles foram julgados em 1692, a Inconfidência Mineira vai de 1689 a 1692. Se não for isso, o Ricardo me corrija. Mas nesse período, nossos poetas estão sofrendo. Eles não podiam retratar esse sofrimento. Tomás Antônio Gonzaga não podia retratar o sofrimento, porque é ele que está sofrendo. O pastor deveria estar feliz, ele não é o pastor. Ele é o juiz de Vila Rica, que está longe da mulher amada, né? Que pode ser preso, que pode ser enforcado, como foi Tiradentes, não foi. Ele foi deportado para a África. Ele foi deportado para a África. Ele morre em 1810 na África, o Tomás Antônio Gonzaga. Então, o período que ele está na cadeia, ele está triste, ele deixa transparecer essa tristeza. Se o comando da questão falar nisso, é pré-romantismo. Tá? Se o comando da questão, o texto, for um texto que ele é apenas um pastor, é arcadismo. Aí vocês têm que observar. É pré-romantismo, é arcadismo. Nós estamos vivendo uma transição. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiras. Nós estamos vendo aí um vaqueiro assim meio Mauricinho, né? Eu não sou um pobre pastor, Marília. Ele já está querendo mostrar na poesia o que ele é na vida real. Ele é um juiz, ele mora numa bela casa. A Marília é uma bela moça rica, ele quer empolgar a Marília, mas ele não podia fazer isso no texto. Se for esse enfoque, ele está apresentando características pré-românticas. Se o enfoque for arcadismo, ele está revelando pastoralismo, está retratando o ambiente campestre. Então, depende do enunciado na questão que vocês vão encontrar em prova. Ok? Todos os autores árcades, eles são pré-românticos também. Ou eles são árcades ou pré-românticos. Tem outros, né? Tem o Basílio da Gama, que colocou o índio em pleno arcadismo. Olha só, Moema é uma Índia em pleno arcadismo. Como é que eu estou trazendo a antiga Grécia, eu estou trazendo o campo, e nesse campo já há um índio, Uruguai é um índio, Caramuru é um índio, né? Uruguai é a Moema, a Índia. Pô, a Índia, dentro do arcadismo, não é que pode. Isso é pré-romantismo. Isso vai depender muito do que se quer na prova que vocês vão fazer. Ou é arcadismo ou pré-romantismo. Vocês vão ler o texto, vocês vão ler o enunciado e vão ver as alternativas e verificar o que se pede. Ok? Na questão... Nosso tempo está acabando, né, Daniel? O nosso tempo está acabando, mas a última questão, a questão 4 do nosso material, a questão 4 do nosso material, a alternativa é A. Porque ainda fala em arcadismo e barroco. Então, a alternativa 1, 4 e 5 são as que falam de arcadismo, só isso. Alternativa A. Eu estou dando gabarito porque eu não coloquei na apostila, tá certo? Alguma dúvida? Fale agora ou se calhe até a próxima aula. Agora eu falei de pré-romantismo e arcadismo. Na próxima aula eu vou começar a segunda era, que é a era nacional, é o romantismo, e a gente vai reservar mais de uma aula para o romantismo, porque a gente tem vários autores, nós temos as gerações românticas, nós temos a prosa, nós temos muito a falar, mas muito a falar nas próximas aulas, ok? Tudo bem?